primeira análise day trade de 2024. Sejam todos muito bem-vindos e com notícias extremamente importantes que vão acontecer nessa semana, neste mês e que aconteceram ao longo dessa semana. Eu começo falando uma notícia muito importante para quem opera no mercado de criptomoedas. Para quem é fã de criptomoedas, nós tivemos uma notícia ontem, na verdade não foi uma notícia, foi uma invasão da rede social da SEC, né, que é uma das órgãos fiscalizadores dos Estados Unidos, em que falaram que tinha aprovado o ETF do Bitcoin, né, que é um fundo negociado em bolsa, um ETF, né, isso ia ser revolucionário para o mercado, mas depois a própria empresa desmentiu que foi hackeada e o mercado acabou voltando, tá certo? Mas mais para ter uma noção do que aconteceu com o mercado de criptomoedas ao longo desta madrugada, tá certo? E agora vamos analisar o gráfico do dia de hoje. Olhando o gráfico com vocês, como podem observar, nós tivemos hoje no gráfico de 5 minutos no mini índice, nós tivemos uma movimentação bem importante hoje no mini índice, né? Uma movimentação de queda, agora o mercado vem em uma lateralização. Eu comecei a operar no dia de hoje, eu, Norton, comecei a operar já no dia de hoje mesmo, as operações que eu comecei a fazer, e eu acabei não fazendo a operação de abertura, que é o Oingo Boingo, né? Que eu sempre costumo fazer na abertura no mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Pra quem não sabe, tem uns vídeos falando sobre operar a abertura Oingo Boingo, né? Mas acabei não utilizando essa operação, no caso, acabei não fazendo porque não deu entrada, né? Mas, tá? Para quem gosta de operar, né, em ativos em tendência, eu costumo sempre utilizar duas médias móveis, tá? O layout certo aqui, tá? Duas médias móveis, uma de 6 e outra de 20, ambas exponenciais, ou também você pode utilizar, ou também você pode utilizar duas médias 9, ambas exponenciais, só que uma deslocada um período para frente, tá? Tem um vídeo falando sobre isso também. Como é que eu fiz minhas operações no dia de hoje, pessoal? O mercado ele vinha de uma lateralização a partir das 10 horas, 10 e meia da manhã, que eu começo a efetuar operações a favor da tendência, porque o mercado ele começou já a demonstrar alguns sinais, né? Então, hoje pela manhã, eu acabei fazendo uma operação a partir das 11 horas da manhã. Porque quando começa a juntar com a abertura dos Estados Unidos, mercado à vista dos Estados Unidos, começa a ficar mais interessante. Então, a partir das 11 horas da manhã, tá? Que nós tivemos a primeira operação, eu acabei fazendo uma operação de venda a partir das 11 horas da manhã, quando o preço retornou para a média, o MACD negativo, tá? Nós já tivemos o cruzamento de médias móveis faz um tempo já, com 2 candles vermelhos seguidos, né? Conforme a nossa análise, que eu sempre passo para vocês. Então, a entrada é quando ele retornou para a média móvel, que foi justamente aqui de venda, para buscar uma possível continuidade de tendência, tá? MACD vermelho. O meu stop loss eu deixei posicionado nesta máxima anterior que ele tinha feito importante. E a minha entrada foi justamente neste ponto, quando ele retornou para a média. Que é uma entrada equivalente a 400 pontos no mini índice. Isso eu falando no gráfico de 5 minutos. O meu alvo tem que ser no mínimo 400 pontos para compensar entrar na operação. Foi uma operação bem tranquila que durou no máximo 20 minutinhos, tá? Isso equivalente a 400 pontos, isso com um mini contrato de mini índice equivalente a R$80 com um mini contrato. Claro, se desse errado também poderia ter perdido R$80, tá? Quem fez com um contrato, com 10 ou com 100, enfim, é sempre proporcional. Ao longo do dia, né, vi que o mercado ele começou a ficar um pouco mais lateralizado depois das 2 horas da tarde, depois do horário do almoço. Eu comecei a utilizar uma outra estratégia que eu uso utilizando um indicador que chama-se estocástico lento. Então aqui na parte superior indicadores, eu vou em mais indicadores, oscilador, e coloco para inserir aqui embaixo, tá? Ele vai aparecer duas linhas. Essa linha verde eu vou tirar, que é a média móvel, não me interessa. E aqui, pessoal, o estocástico lento deixo na configuração padrão mesmo. E ele é um indicador que varia entre 0 e 100. E ele só funciona quando o mercado está em lateralização. Seja o índice S&P 500, seja Nasdaq, seja Dow Jones, seja Mini Dólar, não interessa, tá? E o estocástico lento, quando ele está acima de 80, indica que o mercado está com sobrecompra, com excesso de compra. Ele pode reverter para uma possível tendência de baixa, né? Ou para um pullback de baixa. Quando ele está abaixo de 20, indica que o mercado está com excesso de vendas, vendeu demais. Ele pode reverter para uma possível tendência de alta. Foi o que aconteceu aqui, justamente. Então, se você observar, nós temos um martelo invertido nessa região de resistência, o que eu sempre comento nos vídeos aqui, a região de resistência, que é bem importante. E ele estava acima de 20, perdão, acima de 80.
Como ele estava acima de 80, indica que o mercado está com excesso de compra. Ele pode reverter para uma tendência de baixa. Foi o que eu fiz. Acabei entrando vendido na operação, vendi, né? Quando ele fez esse martelo invertido, ou estrela cadente, como você quiser chamar. E acabei entrando fazer uma operação de venda, porque o estocástico lento, que é só usado em mercado lateralizado, caso ele rompa essas lateralizações, aí sim, aí eu não vou mais usar estocástico lento. Mas hoje já é quase final do dia, então ainda não. Talvez o mercado não movimente muito, mas a gente sabe que nós estamos tratando de renda variável, nada é 100% assertivo, tá? Então eu entrei vendido aqui neste ponto, claro, stop loss na máxima do martelo, sempre deixando uma folguinha, sempre para evitar a violinada, né? Pelo menos 100 pontos, aqui mais ou menos aqui, né? E nesse caso, né, esse stop loss nosso aqui, tá, ó. Quantos pontos stop loss? 160 pontos. O alvo tem que ser no mínimo 160 pontos. Que foi bem tranquilo aqui. Certo, pessoal? Então, foram as duas únicas operações que eu fiz no dia de hoje. Como o mercado está sem muita liquidez nesses últimos dias, eu acabo não utilizando muito as VWAP Bands. Eu só vou usar as VWAP Bands a partir da semana que vem. E lembrando que amanhã nós teremos uma notícia extremamente importante. Já tivemos hoje. Por que o mercado teve esse movimento de baixa? Porque devido ao estoque de petróleo nos Estados Unidos, que veio muito acima. Muito acima, isso vai fazer com que eles cometam um excesso de petróleo, ou seja, está tendo uma demanda menor. Então fez com que a Petrobras caísse e, claro, puxasse o índice Bovespa para baixo também. Tá? Então achamos uma notícia bem importante. Amanhã, muitíssimo importante, tá? Teremos a divulgação da inflação do Brasil às 9 horas da manhã e a divulgação da inflação dos Estados Unidos às 10h30 da manhã de Brasília, tá? Então, se a inflação vier acima da expectativa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, talvez o Banco Central de cada um dos países, na próxima reunião que vai ter, que vai ser final deste mês de janeiro, tá? Vai ser na quarta-feira, a última quarta-feira do mês de janeiro, vai ser decisão da taxa de juros. E essa decisão de juros vai depender justamente tanto do número de empregos gerados e quanto da inflação. Se a inflação vier acima da expectativa, talvez eles não cortem tanto os juros como estão cortando no Brasil e os Estados Unidos postergue o corte de juros. Tá previsto, o mercado está precificando que os juros dos Estados Unidos volte a ser cortado a partir de março, não nessa, já na próxima reunião. Se a inflação vier muito acima do que eles imaginam, talvez eles posterguem isso para abril ou junho. E no Brasil, em vez de cortar 0,5, talvez corte 0,25 ou nem corte os juros, dependendo da inflação, o Banco Central vai tomar essa atitude. Então amanhã, pessoal, se a inflação vier acima, o mercado ele tende a cair. Ele tende, não é que ele vai. Ele tende a cair, tem uma boa chance, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? A notícia do Brasil, a notícia dos Estados Unidos. Se a inflação vier bem menos do que eles imaginam ou dentro do que eles imaginam, o mercado, se vier dentro do que eles imaginam, o mercado vai ficar estável. Se vier abaixo, o mercado ele tende a disparar, a subir. Tanto o mini índice quanto o mini dólar, perdão, quanto o mini índice, quanto o índice SP500 nos Estados Unidos, que afeta diretamente o mercado brasileiro. Então é importante você sempre ficar atento às notícias, sabe? Porque isso vai facilitar você ser um trader lucrativo no longo prazo, né? Nós temos aqui o minério de ferro caiu 0,92, o que afetou diretamente as ações da Vale, e o petróleo Brent, que é da Inglaterra, que é referência para Petrobras, em queda de 0,14%. E para quem gosta de operar no mercado internacional, eu dou aqui na corretora da FX Pro, na plataforma do MetaTrader 5, você pode utilizar qualquer outra plataforma para acompanhar o mercado, mas é uma corretora que eu uso para fazer os meus trades no mercado internacional. Eu tô aqui com o gráfico do USD, mas eu vou pegar aqui agora, eu vou pegar o gráfico do índice SP500, tá? Vou pegar o índice SP500, que é o US500, eu vou trocar aqui com o da Intel, vou botar o S500, tá? Vou botar um gráfico de 5 minutos, e o mercado do SP500 em alta, né? Mesmo com toda essa repercussão do petróleo nos Estados Unidos, né, de divulgação do estoque de petróleo bruto, mesmo assim os Estados Unidos continuam em alta, mas você vê que o mercado brasileiro hoje acabou não acompanhando o mercado americano. Foi só no começo do dia que ele teve aquele movimento de alta, que o mini índice subiu, mas não chegou a acompanhar, né? Só que ainda não voltou a liquidez que nós estávamos antes desses feriados de final de ano.
A partir da semana que vem começa a voltar o dinheiro legal, tá? Inclusive, quem quiser fazer o download da plataforma, o link tá aqui na descrição, tá? A plataforma que eu utilizo para fazer minhas operações no mercado internacional. Então você pode operar tanto pares de moedas, pode operar ouro, pode operar petróleo, você pode operar ações, né? Que muita gente gosta de operações. E claro, o brasileiro gosta muito de operar o ouro, né? O pessoal costuma chamar o chamado chau, tá? Então é importante vocês utilizarem isso para fazer as operações com segurança no mercado internacional. Você pode colocar indicadores, até fiz um vídeo semana passada, um tutorial da plataforma, indicadores, tendências e tudo mais dentro do mercado. E tem alguns sites que eu verifico como é que estão as cotações internacionais, né? Tanto na plataforma do MetaTrader que eu consigo acompanhar os principais ativos, por exemplo, eu consigo acompanhar também o gráfico do Bitcoin, puxa aqui, ó, puxa o gráfico do Bitcoin, por exemplo, gráfico do Bitcoin, eu consigo pegar algumas ações, eu consigo pegar algumas outras moedas como Ethereum, Litecoin, Solana, Cardano, petróleo, eu consigo pegar Palladium, vários ativos aqui, eu pego o arrasto e vejo o gráfico dele se eu quiser, né? Mas se você quiser ver em uma forma mais direta, você pode ver aqui no próprio site da CNBC, né? Você consegue ver as criptomoedas, o preço do ouro que está caindo 0,30, nós temos os títulos, né, de renda fixa dos Estados Unidos que voltaram a subir. Ó, e os títulos 10 anos dos Estados Unidos voltaram a subir a casa de 4%. Então esse é um ponto importante antes da decisão da taxa de juros deste mês, tá? E aqui também tem a notícia falando sobre a questão da postagem falsa da SEC, caso quem queira acompanhar. Claro, você pode traduzir também para o português sem problema, tá certo? E se você gostou dessa análise, não se esqueça de comentar aqui abaixo como você operou, se você operou no dia de hoje, o que você fez, quais foram suas análises do mercado. Comenta aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Temos vídeos todos os dias. Ative o sininho para você não perder nada. E claro, deixe o seu like. E não deixe também de ser membro do canal e ter diversos benefícios, que é ser um membro exclusivo aqui da Wall Street com vários benefícios. Tá certo? Muito obrigado e até amanhã. E claro, não se esqueça da notícia. Muito obrigado, até o próximo vídeo.